this particular thing caught my ear. Different rhythms. Different people. Olá, meu nome é Fábio, eu sou diretor da Santo André e vamos falar agora de telhas de baixa inclinação, das telhas zipadas e do sistema de cobertura do cover deck, de sistema de manta, tá? E membrana para a cobertura. Eu vou colocar uma pergunta para vocês. Suponha que nós temos um telhado de 100 metros de vão livre, como por exemplo um supermercado, um hipermercado ou um shopping center. O shopping center ele tem um grande vão, 100 metros por 100 metros, um quadradão como por exemplo o Center Norte de São Paulo. Como que você faria para fazer a cobertura desse telhado? Se a gente colocar uma inclinação, se a gente fosse cobrir, vamos exagerar, se nós fôssemos cobrir com telhas cerâmicas, se a gente precisasse de 30% de inclinação nesse telhado, a gente teria um telhado com 30 metros de um lado e 1 metro do outro, ou 35 metros de um lado, imagina um prédio com 5 metros do outro com uma tremenda inclinação. Se a gente fosse utilizar a fibrocimento, a gente teria que ter, se a gente precisasse de 8 metros de um lado, a gente teria que ter em 100 metros 10%, 18 metros do outro lado. Também seria um prédio de inclinação. De todas as inclinações, a menor é a telha metálica, que ela teria 5% de inclinação. Mesmo assim, se a gente tivesse 8 metros de um lado, a gente ia precisar ter 13 metros do outro lado, que o cliente não quer isso. O cliente quer uma platibanda de 1 metro e ele quer que o telhado fique compreendido dentro desta platibanda. Então a gente precisa de um telhado com inclinação de 1%. E o que acontece quando a gente tem 1% de inclinação? Imagina esse telhado debaixo de uma chuva torrencial. As coberturas elas são estanques porque quando a gente faz a sobreposição das telhas, tá? A gente tem o canal da telha, então a gente tem aqui uma telha, quando a gente coloca outra telha aqui, ela se sobrepôs e a gente deixa uma inclinação para que a água escorra nesse telhado. Se a água começar a encher esse canal aqui e transpor a crista da onda alta, a gente vai ter uma infiltração nesse telhado e ele perdeu a função dele de estanqueidade. Tá? Como que a gente faz para resolver isso? Melhorando a inclinação, essa é uma das soluções. Mas essa o cliente não quer. Ele não quer uma inclinação que a gente precise para garantir a estanqueidade desse produto. Ele quer quase nada de inclinação. Então como que a gente faz para conseguir fazer isso? A gente faz um telhado que ele não é estanque por sobreposição. Ele é mecanicamente estanque. Então como que a gente faz? Se a gente for, por exemplo, aplicar uma membrana, a gente vai ter uma membrana estanque, um pano com um material impermeável estanque nele. Então essa era uma solução. Se fazia muito isso antigamente com manta asfáltica, tá? Só que a manta asfáltica ela não tem uma vida útil muito grande. A vida útil de uma manta asfáltica é 5 anos, olhe lá. E 5 anos passa assim. E os clientes queriam algo que durasse mais, tá? E qual que foi a solução que os americanos inventaram para solucionar isso aí? Eles inventaram a telha zipada. O que é a telha zipada? É uma telha que, primeira questão, você faz ela em um pano único, tá? Então, se o telhado teria 100 metros por 100 metros, a gente faz uma telha de 100 metros, tá? E como que a gente transporta uma telha de 100 metros? Uma carreta? Não dá. A gente transporta ela, a gente leva a máquina até o telhado, tá? E a gente perfila essa telha já no local. Então a gente pega normalmente a máquina, issa ela no guindaste, tá? E perfila essa telha no comprimento necessário em cima já do telhado, tá? E aí a gente não tendo emendas, a gente melhora a condução da água, ela
corre sem barreiras, portanto é aquela pequena inclinação vai permitir, vai deixar com que ela não vai ter nenhuma barreira na condução da água nesse telhado, tá? O segundo detalhe que acontece nessa telha é que uma telha de 70, 100 metros até 120 metros de comprimento, elas dilatam um tamanho muito grande, tá? Enquanto uma telha de 8 metros vai dilatar aí alguns milímetros, uma telha de 100 metros dilata 3 centímetros, tá? E se você colocar um parafuso, fizer uma fixação com parafuso, você vai ter um oblongo depois dela. Esse parafuso vai rasgar, você vai ter um oblongo e vai ter infiltração de água. Portanto, você não pode usar parafuso numa telha zipada, tá? Como que você faz para fixar ela? Você usa o clipe. Então a gente tem um clipe, tá? Esse clipe ele é fixado aqui no telhado, então a gente vai fixar o telhado, tá? Coloca uma telha de um lado dela, então uma telha vem e apoia aqui e encaixa aqui. Coloca a segunda telha aqui por baixo, que ela é apoiada nesse bracinho, e a gente tem a telha biapoiada, tá? E aí a gente passa uma máquina que primeiro a gente alicata essa telha para fixar isso daqui, para não deixar ele voar, mas depois a gente passa uma máquina, uma zipadeira. Ela é uma máquina que ela vai dobrar essa telha em duas abas. Ela vai fazer, então ela vai fazer este dobramento aqui, tá? Então a gente vai colocar a gente vai fixar um clipe, tá? Depois a gente encaixa uma telha de um lado, que é essa aqui, encaixa outra telha do outro lado, e aí passa uma máquina que ela zipa isso daqui. Ela pega, dobra isso, fecha, dobra de novo e fecha novamente. A gente faz uma selagem mecânica nessa telha. Feito uma selagem mecânica, tá? E o clipe aqui, ó, fixado na estrutura metálica, a telha vai correr aqui, ó. Então quando a telha dilatar, ela vai dilatar e encolher em cima do clipe. E o clipe está fixado. Então a gente fixa um clipe em cada terça e ela fica fixa no telhado e ela pode correr. Às vezes a gente fixa um lado só da telha, o lado que a gente não quer que corra, e deixa ela correr só num sentido, tá? A telha zipada. Tá? Pode-se, em algumas aplicações em que esses panos não sejam muito grandes, é possível sim se fabricar a telha zipada no chão, na fábrica, e transportar. Por exemplo, se a gente tiver um telhado não muito grande, 12 metros, mas de baixíssima inclinação, em que o arquiteto ou engenheiro especificou o telhado zipado, a gente pode fazer a obra, a gente pode perfilar em fábrica essa telha e levar para a obra e fazer a montagem desse telhado lá na obra. Mas não é o mais comum. O mais comum é a gente levar a telha lá. Portanto, dessas aplicações, é uma telha técnica, e que a gente tem um pessoal gabaritado e técnico para fazer isso daqui, porque não é uma montagem tão simples assim, tá? Então, é o único caso em que a Santo André faz a montagem em campo desse telhado. A gente leva essa máquina, issa essa máquina lá, nós temos um técnico especializado nisso, perfila, faz a montagem, normalmente faz a montagem com uma equipe terceirizada, mas ele depois vai lá e faz a zipagem desse telhado também, tá? O segundo meio de fazer esses telhados de baixa inclinação é trabalhar com membranas. Então, no começo da explicação eu falei que antigamente se utilizava muita membrana, muita manta asfáltica, tá? Para fazer esses telhados de baixa inclinação. E aí criou-se a zipada para resolver o problema da longevidade dessas telhas. Elas duravam muito pouco e se cria uma longevidade maior. Mas acontece que as membranas também evoluíram, tá? Não ficou parado, a indústria química evoluiu muito e as membranas não ficaram paradas. Hoje nós temos membranas de vida muito longa. A gente tem PDM, TPO, PVC, que são os 3 produtos mais longevos em termos de membrana, tá? A manta asfáltica continua com a mesma vida útil dela lá, mas outros produtos, alguns deles até sem o uso de petróleo, sem o uso de matéria-prima, só um produto inteiramente sintético, eles conseguiram produzir esses produtos. Houve essa evolução na indústria química e hoje se voltou a utilizar esses produtos de membrana. Aliás, eu acho que
uma tendência que já está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, e que daqui a pouco ela já chega no Brasil, é cada vez utilizar mais e mais essas membranas, tá? E a Santo André, obviamente, não vai ficar parada no tempo e nós temos que evoluir junto com o mercado, tá? E nós fizemos uma parceria com a Sika, com uma empresa suíça que faz o Sikaflex, ela é bastante conhecida pelo Sikaflex, mas a gente fez uma parceria com a Sika e lançamos um produto pegando uma carona na nossa máquina, que ela é única no Brasil de telha forro, e a gente fez esse produto aqui, que é o Cover Deck, tá? O Cover Deck, ele não é feito para ser instalado assim não, tá? Ele é feito para ser instalado desta forma. O que vai ficar exposto ao tempo vai ser essa membrana, que é uma membrana muito longeva aí, que é uma membrana de PVC. A Sika, ela dá, ela dá, se eu não me engano, 5 anos de garantia, mas esse produto aí dura 20 anos, 30 anos, eles têm aplicações aí já com mais de 30 anos com esse produto aqui. Ele é ótimo para quando você tem interferências de tubos saindo no telhado, se você tem que fazer chaminé, se você tem que pôr ar-condicionado e tudo mais. A aplicação a solução de solda nesse material é muito interessante. E nós estamos lançando o Cover Deck já matando 2 coelhos com uma cajadada só. Nós estamos dando um produto que já vem dessa forma, ele já vem aderido com a manta. Então a gente tem a telha de aço embaixo, que é a estrutura do telhado. A gente tem o isolamento em poliuretano, é um melhor dos isolamentos térmicos dos aplicáveis aí. E a gente tem a membrana de PVC instalada. Você coloca a membrana, você instala ela com um parafuso de fixação. Então você fixa ela aqui na telha e você tem uma sobreposição, tem um pedaço de manta aqui sobrando, e a gente vai e coloca essa manta e faz uma soldagem térmica, uma soldagem com uma máquina. Pode ser feita de 2 formas, ou ela pode ser feita manualmente, ou existe até uma máquina que você já sai fazendo essa soldagem térmica dela. Ela aquece essa membrana a 200 graus e funde uma na outra perfeitamente. Você não solta nem matando. Você faz uma soldinha pequenininha, põe 2 pessoas fortes para tentar rasgar isso, ela não rasga. Ela funde uma na outra. Ela tem uma resistência mecânica tremenda e uma ótima também estanqueidade nesse processo de zipagem. E aí você faz só as soldas longitudinais com uma tirinha, né? Então é um produto que soluciona aí muito bem as membranas, concorrendo com outros produtos. Ela concorre porque o nosso produto, a gente imaginou ele um produto único já, um produto que já leva as 3 fases do telhado prontas. Normalmente o telhado com membrana, você faz a instalação de uma telha, faz a instalação da placa isolante térmica, tá? Com N produtos, mas normalmente PUR ou PIR, e depois você coloca a membrana que fica solta no telhado. Você vai desenrolando esses rolos e depois você faz essa solda. A nossa proposta é levar um painel pronto, tá? Então a gente tem uma velocidade muito maior na obra e a gente reduz muito a mão de obra da instalação. Você já leva esses painéis com até 12 metros, tá? E sai montando isso daí como uma telha no telhado. E depois você só faz o isolamento térmico, faz a soldagem dessa telha. É uma aplicação bastante técnica, bastante nova, bastante inovadora aí, que tende a ser um produto que vai vender ainda bastante lá na frente. Ainda as pessoas ainda estão achando que telha zipada é uma grande novidade, no Brasil ainda é, tá? Mas eu acho que a tendência é que os produtos evoluam para para as membranas de alta durabilidade aí, e a gente já tem um produto, acho que ímpar e único, que é bem a característica da Santo André, para a gente competir aí no mercado, tá bom? Obrigado.
this particular thing caught my ear.